No vídeo de hoje, você vai ter um guia completo sobre a renda fixa. Vou te explicar detalhadamente como ela funciona e como você pode utilizá-la para investir com mais segurança e previsibilidade. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você não vai precisar de nenhum outro vídeo sobre renda fixa. E se esse vídeo não te agregar em nada, pode deixar o dislike aqui embaixo. Mas fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito mais conhecimento para potencializar os seus ganhos e te ajudar a te transformar em um investidor muito melhor do que você é hoje. E antes de começarmos, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo sobre investimentos. Já se inscreveu? Então bora começar. O que é a renda fixa e como ela funciona? A renda fixa é um tipo de investimento onde as regras de remuneração são definidas no momento da aplicação. Isso significa que você já vai saber quanto vai ganhar no futuro, ou pelo menos você consegue prever esse retorno com base em um indicador. De forma simples, a renda fixa nada mais é que um empréstimo. Você empresta seu dinheiro para bancos, empresas ou até mesmo o governo. E em troca, eles te pagam juros sobre esse dinheiro dentro de um prazo determinado com um tipo de taxação previamente acordado. O que significa? Um banco está precisando de dinheiro, ou o governo, ou alguma empresa, e você vai emprestar esse dinheiro e vai pegar juros de volta. E como funciona isso basicamente? Quando você investe em renda fixa, você compra um título que representa uma dívida. Essa dívida pode ser do governo, de um banco ou de uma empresa. As dívidas do governo seria, no caso, o Tesouro Direto, os bancos seriam os CDBs, LCIs, LCAs, e de uma empresa seria as debêntures. Em troca, o emissor do título te paga juros como recompensa pelo tempo que seu dinheiro ficou aplicado. Mas antes de explicar como funciona cada taxa da renda fixa, é essencial você entender pelo menos algum desses conceitos que eu vou passar aqui agora à frente. Taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Banco Central e influencia todas as outras taxas de juros, como financiamentos, empréstimos e investimentos. O governo emite títulos públicos para captar dinheiro e os bancos compram esses títulos. Em troca, eles recebem juros. A Selic determina a taxa de juros que os bancos cobram entre si nesses empréstimos de curtíssimo prazo. Quando a Selic sobe, o crédito fica mais caro, o consumo diminui e a inflação tende a cair. Quando a Selic cai, o crédito fica mais barato e o consumo aumenta e a inflação tende a subir. Outro conceito muito importante é o conceito de liquidez. Liquidez nada mais é que a facilidade e a velocidade que um ativo pode ser convertido em dinheiro, sem perda de valor. A liquidez é como se você tivesse um pote de mel, por exemplo. Quanto mais líquido, mais fácil você tirar o mel do pote. É basicamente isso com o seu dinheiro. Por exemplo, dinheiro em espécie. É a liquidez máxima. Você pode usar imediatamente. Basta tirar da sua carteira e usar. Já um CDB com liquidez diária, por exemplo, tem uma alta liquidez. Você pode resgatar a qualquer momento, mas geralmente é em D+1 ou D0, e mesmo assim somente em dias úteis. Então não é tão líquido como o dinheiro em espécie. Já um imóvel é de baixa liquidez. Pode demorar meses para você conseguir vender aquele imóvel e converter ele em dinheiro. E ações, por exemplo, são de uma liquidez variável. Depende muito da oferta e da demanda do mercado. É por isso que para montar reserva de emergência, por exemplo, é preferível você investir em ativos de alta liquidez, como Tesouro Selic ou CDBs com liquidez diária, ou também ter o dinheiro em mãos, como eu falo no vídeo sobre reserva de emergência. O link vai estar aqui para você assistir. Outro termo importante é taxa de juros. A taxa de juros representa o custo do dinheiro no tempo. Se você pega um empréstimo, você paga juros ao banco. Se você investe, você recebe juros do seu dinheiro. Simples assim. Basicamente tem 3 tipos de juros. Não vou me aprofundar muito agora, mas são eles: os juros nominais, que incluem a inflação; os juros reais, que são os juros nominais ajustados à inflação. Os juros reais, então, são igual aos juros nominais menos a inflação. E também tem os juros compostos, o queridinho de todo mundo. São os juros sobre juros. Se você investe R$ 1.000 a 10% ao ano, terá R$ 1.100 no primeiro ano e 1.210 no segundo ano, e assim por diante. E é importante entender os impactos da taxa de juros sobre a economia. Altas taxas de juros significa um crédito mais caro, menos consumo e a inflação tende a diminuir. Baixas taxas de juros significa um crédito mais barato e um consumo maior, risco da inflação subir. E falando em inflação, a inflação é o aumento generalizado dos preços dos produtos e serviços ao longo do tempo. E por que a inflação acontece? Basicamente 3 motivos. Aumento de demanda. Se muita gente quer comprar um produto e a oferta não cresce junto, o preço sobe. Aumento de custo de produção. Se a matéria-prima fica mais cara ou a mão de obra aumenta, o preço também sobe. E expansão da base monetária. Significa o quê? Se o governo imprime mais dinheiro e há mais dinheiro circulando, mas os produtos continuam os mesmos, isso faz os preços subirem. Um exemplo prático: se hoje com R$ 100 você compra 10 quilos de arroz e daqui a um ano esses mesmos R$ 100 só comprarem 8 quilos, isso significa que a inflação corroeu seu poder de compra. E quais são as consequências da inflação alta? O dinheiro perde o valor. Investimentos de baixo rendimento, como a poupança, por exemplo, podem fazer você perder o poder de compra. E também o Banco Central pode subir a Selic para tentar conter a inflação. Isso vai frear a economia e o consumo. Mas a inflação baixa também pode ser ruim. Se a inflação for muito baixa ou negativa, a deflação pode indicar um recesso na economia, que significa que empresas estão fechando, saindo do país e o desemprego está aumentando. Então, também não é uma boa. Falando em inflação, outro termo também muito utilizado é o IPCA.
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é o principal índice que mede a inflação no Brasil. Ele é calculado pelo IBGE e reflete a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pela família brasileira. E por que o IPCA é importante? Ele influencia diretamente a Selic. Se o IPCA sobe demais, o Banco Central tenta aumentar a taxa de juros para conter a inflação, o que impacta em salários e investimentos. Muitos contratos e reajustes salariais são baseados no IPCA. Além disso, os investimentos indexados ao IPCA e à inflação também vão sofrer com essa variação do IPCA. Mas enfim, vamos falar dos tipos de taxa de renda fixa afinal. Os investimentos de renda fixa podem ter 3 tipos de modelos de taxa. A primeira é pré-fixada, que significa que você sabe exatamente o quanto você vai receber no vencimento, se você carregar esse investimento até a data do vencimento. Por exemplo, um CDB que paga 10% ao ano. A vantagem dele é que tem uma previsibilidade total. Você sabe que ao final desse ano, você vai receber os 10% acordado antes do investimento. A desvantagem deste tipo de taxa pré-fixada é que se, por exemplo, a Selic subir, você pode perder a chance de ganhar mais, porque os ativos pré-fixados sofrem com marcação a mercado. E esse é um ponto essencial e muita gente erra feio. A marcação a mercado é a atualização do valor do título conforme as condições do mercado. Se a taxa de juros cai, o valor do título sobe. Se a taxa sobe, o valor do título cai. Aí, por exemplo, se você compra um tesouro pré-fixado a 10% ao ano, se a taxa de juros cair para 8%, seu título valoriza e você pode vender antes do vencimento com lucro. E se a taxa subir para 12%, o seu título desvaloriza no mercado, mas você pode levar até o vencimento e vai receber exatamente os 10% contratados. É meio contraditório, porque geralmente o pessoal pensa o contrário. Apesar do nome da taxa ser pré-fixada, ela varia todos os dias. A única garantia é que no final do vencimento você vai receber exatamente o que foi contratado no começo do investimento. Mas durante esse percurso é ideal ficar de olho nas taxas do mercado para não sofrer com a marcação do mercado e talvez até lucrar em cima disso. Por exemplo, se você investiu e estava 10% ao ano e caiu para 8%, talvez seja mais interessante você liquidar esse contrato antes e já pegar o lucro que você teve e comprar um ativo que está pagando 8% ao ano. Por isso, é fundamental entender a marcação do mercado antes de resgatar um investimento antes do prazo. Eu sei que parece meio confuso, mas não se preocupe. Eu vou fazer um vídeo só explicando sobre marcação ao mercado. Então se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. O outro tipo de taxação é a pós-fixada. O rendimento ele é atrelado a um índice como CDI ou Selic. Um exemplo é o CDB, que paga 100% do CDI. A vantagem desse tipo de investimento é que ele acompanha a alta dos juros. A desvantagem é que se ele cair, você ganha menos. Por exemplo, se a Selic está a 6% e você acredita que daqui a 5 anos ela vai estar em 15%, talvez seria mais ideal você investir em um ativo pós-fixado, porque você vai ganhar com essa alta da Selic. Se for um ativo pré-fixado, no final você vai ganhar em cima dos 6% contratados. E a última modalidade seria a híbrida, que seria o IPCA mais a taxa fixa. Nessa taxa híbrida, combina um preço fixo com um preço variável, IPCA mais 5%. Um exemplo é o Tesouro IPCA. A vantagem dele é que ele te protege contra a inflação. O IPCA, que é a inflação, vai oscilar o investimento ao longo do tempo, mais os 5%. Então, você tem a garantia que pelo menos vai estar coberto sob a inflação. A desvantagem é que tem uma baixa liquidez até o vencimento. Então, tem que se atentar muito bem às variáveis de cada tipo de investimento antes de colocar o seu dinheiro. Os investimentos de renda fixa são emitidos por diferentes instituições financeiras. Existem diversas opções como o Tesouro Direto, por exemplo, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+. São títulos emitidos pelo governo federal para captar dinheiro dos investidores e financiar projetos públicos. São considerados os investimentos mais seguros do Brasil, porque o garantidor é o próprio Tesouro. Se der alguma merda muito grande, o Tesouro Nacional pode emitir mais dinheiro. Isso garante o pagamento de todos os seus contribuintes. Também tem os CDBs, que são os títulos emitidos por bancos para captar dinheiro. Podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. Os CDBs eles contam com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF por instituição e até 1 milhão total por CPF. Também tem os LCIs e LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e as letras de créditos de agronegócio. Elas funcionam basicamente como um CDB, só que a diferença é que em um CDB o banco pode emprestar o dinheiro para quem ele quiser. Já nas LCIs e LCAs, o dinheiro é emprestado especificamente para o setor imobiliário ou o setor de agronegócio. E por isso, eles são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, porque o governo gosta de estimular essa área do setor imobiliário e do agronegócio. E também tem as debêntures. São títulos emitidos por empresas para captar dinheiro. Podem pagar mais que os CDBs, mas elas não têm a garantia do FGC. Então é importante você estudar muito bem a empresa para que você está emprestando dinheiro. Se é uma empresa sólida e concisa, porque a única garantia de uma debênture é a própria empresa não quebrar. Por isso, elas tendem a pagar um pouco mais do que os outros tipos de investimento. Só que aquela máxima, menos risco, menos retorno. Mais retorno, mais risco. E algumas debêntures também são incentivadas, ou seja,
elas são isentas de imposto de renda, aquelas que investem no setor imobiliário e no agronegócio. Falando em imposto, uma coisa para se levar em consideração nos investimentos de renda fixa é sobre os impostos que recaem sobre cada ativo. Nem todo investimento de renda fixa é isento de imposto. As LCIs e LCAs, CRI e CRA são isentos de impostos, o que pode ser vantajoso para quem quer evitar tributos. Já o Tesouro Direto, CDBs e debêntures costumam pagar IR sobre seus rendimentos, mas tem que analisar, porque cada título pode ter uma tributação de maneira diferente. O Tesouro Direto tem aquela tabelinha regressiva. Já o CDB, se você resgatar antes de 30 dias, o IOF é de 96%, bem pesado. Mas ele vai caindo depois até chegar a zero. Então tem que pensar bem antes de investir em um CDB. Mas quais são as vantagens da renda fixa? A renda fixa te oferece mais segurança, porque tem títulos garantidos pelo governo ou pelo FGC e oferece uma maior proteção para o investidor. Uma previsibilidade melhor, dependendo do título, é possível você saber com clareza quanto você vai ganhar ao longo do tempo. E uma rentabilidade interessante, pode oferecer ganhos superiores à poupança com um nível de segurança igual ou maior. Além disso, tem opções para diferentes perfis, alternativa para investidores conservadores e até aqueles que aceitam um pouco mais de risco. Além da proteção contra a inflação, títulos atrelados ao IPCA ajudam a preservar o seu poder de compra ao longo do tempo. A desvantagem da renda fixa é que a rentabilidade geralmente é inferior à renda variável e no longo prazo pode não gerar os mesmos rendimentos de ações e fundos imobiliários. O imposto de renda também, porque a maioria cobra imposto de renda, com exceção de algumas opções de LCI e LCA e alguns debêntures. A liquidez também é limitada. Alguns títulos têm prazos longos e não permite o resgate antes do vencimento sem você perder pelo menos uma parte do rendimento. Mas enfim, a renda fixa é uma excelente opção para diversos objetivos financeiros, tais como reserva de emergência, o Tesouro Selic e CDBs com liquidez diárias são ótimas opções para isso. Objetivos de curto e médio prazo, como a realização de uma viagem ou a compra de um carro, complementar a sua carteira. Para quem já investe em renda variável e quer equilibrar o risco, é o ideal. E também a proteção contra a inflação. Títulos atrelados ao IPCA são uma boa escolha para preservar o valor do seu dinheiro. Se o objetivo é acumular patrimônio no longo prazo, com maior potencial de ganho, a renda variável pode ser mais interessante. No entanto, a renda fixa ainda é fundamental para equilibrar os riscos e garantir a segurança da sua carteira. Mas você deve estar se perguntando, como que eu começo a investir então? O primeiro de tudo, abra uma conta na corretora. Os melhores investimentos de renda fixa não estão nos bancos tradicionais, mas sim nas corretoras de valores. Pensa comigo, por que um banco do Itaú, por exemplo, vai te oferecer um CDB do Bradesco? É claro que não, ele vai te oferecer os investimentos do próprio banco. Então, por isso é mais interessante você abrir uma conta em uma corretora de valores. Elas oferecem produtos como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs e debêntures com rentabilidades bem mais atraentes. E é um processo simples. Escolhe uma corretora confiável, como, por exemplo, a Rico, a XP Investimentos, qualquer outra da sua preferência. Pesquisa bastante, estuda as taxas, compara uma com a outra, aí é só você fazer seu cadastro. Você vai enviar os documentos, solicita e, por fim, transfere o valor que deseja investir para a conta da sua corretora. Depois disso, você está pronto para começar a investir. Se você se interessou por renda fixa, não se preocupe. Eu vou fazer um vídeo me aprofundando em cada modalidade de investimento e mostrando na prática como analisar e escolher os melhores títulos para você. Então, se quer aprender a investir com segurança e maximizar os seus resultados, já sabe, se inscreve no canal e ativa as notificações. Investir em renda fixa é um passo essencial para construir um futuro financeiro sólido. Comece definindo seus objetivos. Escolha investimentos adequados ao seu prazo e perfil. E sempre fique atento à rentabilidade líquida, aquela já descontada de impostos e inflação. Por hoje é isso. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com quem pode se beneficiar dessas dicas. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, meu nome é Felipe Augusto e esse foi Mais Que Grana.